Então, dando continuidade ao conceito de verbo que expressa fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Verbo fazer indicando tempo decorrido ou fenômeno meteorológico, sujeito inexistente. Verbo haver no sentido de existir, sujeito inexistente. Tudo bem? Verbo passar acompanhado de preposição de, sujeito inexistente. Todos esses casos, sempre o verbo na terceira pessoa do singular. Depois disso, como eu falei, ó, basta de, chega de, também sujeito inexistente. Cuidado com isso, hein? Basta de, chega de, sujeito inexistente. Ah, isso basta. Não. Tem sujeito. Agora, basta de confusão, chega de briga, chega de problema. Isso aí vai ter sujeito inexistente. Cuidado com isso. É o verbo bastar ou chegar acompanhado de preposição de. Não esqueça isso, hein, meu aluno? Não esqueça isso, hein, minha aluna? Depois, ó, verbo ser, indicando data, hora, tempo e distância. Cuidado com isso. Anota isso aí, hein? É dia, é meio-dia. Preste atenção, preste atenção. São 3 horas. Verbo ser aqui, ó, está indicando data, hora, tempo e distância? Sim. Então, preste atenção. O sujeito será classificado como inexistente. Estou batendo na tecla, ó. Inexistente, inexistente. Grava isso, tá bom? São 3 horas. São 7 de agosto. São 20 quilômetros. Preste atenção, hein? Verbo ser indicando data, hora, tempo e distância. Preste atenção, hein? Para você não achar que, isso aí passou despercebido por mim. Não. Não, pelo amor de Deus. E aí eu coloquei aqui para você, ó. É dia ou é meio-dia? Verbo ser indicando fenômeno meteorológico. São 3 horas. Verbo ser indicando horas. São 7 de agosto. Verbo ser indicando data. São 20 quilômetros. Verbo ser indicando distância. Tudo bem? E era uma vez 3 crianças. Poxa, Wilkin, isso aí acontece? Sim. Verbo ser expressão com expressão narrativa. Tudo bem? E por fim, tá lá, ó, está quente. Verbo estar indicando fenômeno meteorológico. Estou batendo nessa tecla porque, ó, toda vez que um verbo indicar fenômeno meteorológico, o sujeito vai ser inexistente, tá bom? Pode ser o verbo ser, o verbo fazer, o verbo estar, tranquilo? Então, mais um casinho aí, ó. Agora vamos lá. Meu aluno, minha aluna, preste atenção. Isso é um processo lento e gradativo. Não adianta a gente, a gente vai aprender tudo de uma vez, não. Você vai ver, vai rever, vai rever, vai rever, vai rever, vai rever, até você ficar ali consubstanciado, tranquilo? Então não fique receoso, não fique receosa. O intuito aqui é te ajudar, seja em qualquer lugar desse Brasil. Em qualquer lugar desse Brasil, a língua portuguesa é só uma, tá tranquilo? Mas eu fico com dificuldade de entender a língua portuguesa, porque sabe como é que é, né? Não tem sabe como é que é. É você parar, sentar lá, ó, diante de uma tela, seja do computador, seja do seu celular, seja da sua televisão, e ouvir, ouvir e ouvir. Porque de tanto você ouvir, você vai aprender. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Simples assim. Tranquilo? Agora vamos para o sujeito indeterminado. Ai, meu Deus, de novo, sujeito indeterminado. Então, estamos falando de termos essenciais da oração. Então, sujeito e predicado. Então, estamos falando só sobre sujeito por hora. Sujeito indeterminado. Vamos lá. Como é que eu vou classificar um sujeito sendo indeterminado? Wilkin, fala pra mim. Primeira coisa, hein? Primeira coisa. Você vai pensar que é brincadeira. Toda vez que você vir um verbo na terceira pessoa do plural, tá bom? Terceira pessoa do plural. Pode ser terminado em M ou até mesmo no futuro. Comprarão arrozes. Tá lá, ó. Comprarão arrozes. Quando você diz comprarão arrozes, comprarão e eles comprarão. Mas eu posso falar compraram arrozes. Tudo bem? Aí, ó, verbo na terceira pessoa do plural também. Então pode ser no futuro, tá bom? No presente, no passado. O que importa é estar na terceira pessoa do plural. Grave isso, hein? Então, bateram na porta. Sujeito indeterminado. Por quê? Porque o verbo está na terceira pessoa do plural, só que não tem a quem você determinar. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso aí, ó, a partir de hoje, na prova, ó?
preste atenção. Veja se você pode incorporar, ó, um pronome. Veja se tem sentido. Você fala assim, ó, eles bateram na porta. Tem como você incorporar isso? Tem. Se você tiver como incorporar e a oração, ó, e se a oração mantiver o sentido, vale ressaltar, e se a oração mantiver o sentido, o sujeito é classificado como indeterminado. Aqui também, ó, eles comentam que ele desistiu. Ah, tem sentido? Tem. Eles comentam que ele desistiu. Então preste atenção. Verbo na terceira pessoa do plural. Você introduziu aqui, ó, o pronome reto na terceira pessoa. A oração manteve o sentido, então você tem como se respaldar e dizer, ó, sujeito indeterminado. Isso é a primeira situação. Muito cuidado com isso, tá bom? Mas muito cuidado com isso mesmo. Agora vamos entender isso aqui, ó. Olha que legal, ó. Olha que legal. Quando você tem um verbo no infinitivo, uma oração reduzida de infinitivo, isso é muito importante, tá? Toda oração reduzida de infinitivo, como por exemplo, está aqui, ó, é fácil. O que é fácil? Protestar. Então você tem isto ou isso, como alguns gostam, né? Isso é fácil. Então toda oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo, preste atenção agora que eu vou falar, ó. Lá na frente você vai entender, só quero que você grave por hora. Toda oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo, o sujeito daquela oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo, tem que ser classificado como sujeito indeterminado. Por quê? Porque é impessoal. Verbos impessoais, o sujeito indeterminado. Olha que legal, né? Legal, né? Depois, outro exemplo, ó. É preciso saldar os compromissos. Tá bom? Mais uma vez, oração subordinada, substantiva, reduzida de infinitivo. O que é preciso? Isso. O isso é saldar os compromissos. Tudo bem? Então você tem uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Toda oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo tem como sujeito ser classificado, ser indeterminado. Fechou? Beleza? Outro exemplo, tá lá. Ó. Reclamar não adianta. O que não adianta, gente? Reclamar. Oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Toda oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, o sujeito é o quê? Indeterminado. Agora que vem aqui, ó, o detalhe. Isso aí é um problema, cara, que eu sempre falo com os alunos. Seja você um principiante, a gente chama de incipiente, né? Incipiente com C ou com S, Wilk? Incipiente com C ou com S? Com C. Incipiente com C é o principiante. Seja você um principiante ou aquele cara ou aquela menina que já está calejada de concurso, né? Sempre quando você olha para uma questão de classificação do sujeito e você tem um verbo, você já tem que ficar assim, verbo acompanhado de ser, começa a guerra. Eu quero dizer duas coisas a vocês. Primeiro, para que você mate essa questão aí, você tem que saber determinar o que é um verbo transitivo direto e o que é um verbo diferente de transitividade direta. Então vamos lá. Se você tem um verbo com a transitividade direta, agora você é obrigado a colocar isso aqui para você. Preste atenção agora, ó. Vou sair da tela para você ouvir a minha voz e o que eu vou escrever. Preste atenção. Se você tem um verbo transitivo direto, mais a partícula ser, preste atenção que isso é importante, cara. Vai gerar sujeito. Tudo bem? Que pode ser simples ou composto. Esse VTD pode ser VTDI. Mas a partícula C. O que importa é que ele tenha VTD. Ele vai te gerar um sujeito simples ou um sujeito composto. Se agora for verbo diferente de VTD mais C, ou de VTDI mais
mais ser, o verbo é diferente. Tudo bem? O que é um verbo diferente de VTD ou VTDI mais C? Quais são esses verbos? VI, VL e VTI. Verbo intransitivo, verbo de ligação e verbo transitivo indireto, acompanhado de partícula C, vai te gerar um sujeito o quê? Indeterminado. Agora você vai entender o processo. Entenda como isso ocorre se você não souber transitividade direta ou classificar a transitividade. Isso vai te trazer um seríssimo problema. Olha o que eu falei, um seríssimo problema. Poxa, Luca, então na verdade a gente tem que trabalhar o conceito de transitividade, certo? Certo, perfeitamente. Então, vamos primeiramente conceituar aqui, ó. O verbo intransitivo é aquele verbo que possui sentido completo, ok? Isso aqui é o básico, tá bom? O verbo de ligação é um verbo que não indica ação, ele indica estado. E o verbo transitivo indireto é o verbo que o complemento dele precisa de uma preposição, ok? Ele exige uma preposição. São todas as preposições? Não. Não. São as preposições que eu brinco, as preposições do pagodinho. Por, para, com, de, em, a. Para, com, de, por, para, com, de, o, para, com, de, por, para, com, de, por, para, com, de, a. Lembra desse pagodinho? Então, quando fizeram esse pagode, ó, eu acho que queriam te ajudar com relação à transitividade indireta. Porque essas preposições, elas vão introduzir objetos o quê? Indiretos, tá bom? Então isso te ajuda bastante. Então vamos de novo, ó. Se o verbo for igual a VTD ou VTDI mais C, vai te gerar um sujeito simples ou composto. Tranquilo? Se o verbo for diferente de VTD ou VTDI mais C, quais são esses verbos diferentes? Aí eu vou fazer um link aqui, ó. Ó, quais são os verbos diferentes? Os diferentes são estes aqui. Verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo indireto, acompanhado de partícula C, vai te gerar um sujeito o quê? Indeterminado. Tudo bem? E aí é que é importante. Aí é que é importante. A diferença desse sujeito indeterminado é que aqui o verbo ficará no singular. Quando? Sempre. Neste caso, o verbo ficará no singular sempre. Muito cuidado com isso, meu aluno. Muito cuidado com isso, minha aluna. Sempre vai ficar no singular, tá bom? Sempre vai ficar no singular. Muito cuidado com isso. Verbo na terceira pessoa do singular, sempre. Por favor, não errem isso, tá?